Durante toda a história da humanidade, é muito comum que as pessoas relatem acontecimentos um tanto inusitados. Muitos deles envolvem o famoso Triângulo das Bermudas e o desaparecimento de aviões e embarcações que por ali trafegavam. Uma das histórias mais surpreendentes que chama a atenção de diversas pessoas envolve o avião 914 da Pan-Americana, que ficou misteriosamente desaparecido por 37 anos após a sua decolagem, surgindo de repente no aeroporto de Caracas. Quer saber como essa história se desenrola? Continue com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria de lhe pedir, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira a emocionante história do avião desaparecido em 1955, que pousou após 37 anos. Veja o que aconteceu. Tudo começou no dia 2 de julho de 1955, em um belo e ensolarado dia de verão na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, quando o avião 914 da Pan-Americana decolou do aeroporto com destino a Miami, pois no hemisfério norte é o período de férias de verão, então diversas pessoas queriam aproveitar as lindas praias para relaxar. O avião contava com 57 passageiros e 4 tripulantes, tendo tudo na mais perfeita harmonia para realizar uma viagem sem maiores problemas, pois não havia sequer previsão de chuva durante todo o tempo que o voo estava previsto para durar. Dessa maneira, o avião com 61 pessoas partiu da cidade de Nova York com destino a Miami, com um procedimento padrão de checagem, mantendo contato com as torres de controle. No entanto, sem qualquer explicação, depois de 3 horas de voo, o avião desapareceu dos radares, o que deixou as pessoas responsáveis pelo monitoramento das aeronaves em estado de alerta. Imediatamente começaram a tentar contato com o avião e não tinham retorno do piloto. Consequentemente, ficaram sem qualquer notícia. Enquanto isso, diversos familiares e amigos estavam esperando os tripulantes no aeroporto de Miami, até a notícia do desaparecimento do avião chegar lá, e a partir deste momento começou o desespero. Assim que foi constatado o desaparecimento da aeronave, passaram a ser movidas diversas equipes de busca, tanto em terra firme quanto no mar, pois havia um pedaço do percurso com um trecho no oceano e, afinal, a única explicação plausível para o desaparecimento desse veículo era a sua queda, vitimando toda a tripulação e passageiros. Como em terra não fora constatado nenhuma queda de avião, nem qualquer pessoa reportando algum caso parecido, a única opção que parecia ter sobrado era o avião ter caído em alto mar. Então, as buscas passaram a se concentrar por lá. Dias e mais dias passaram sem qualquer evidência de que algo havia caído, pois não havia a caixa preta, destroços, corpos ou qualquer pertence. Por não existir mais recursos, a Guarda Costeira encerrou as atividades de busca por destruições em alto mar e a companhia aérea resolveu indenizar aquelas pessoas que ficaram sem notícias de seus familiares, tendo consciência de que nada mudaria o fato de não se ter certeza sobre o que aconteceu naquele dia. Então, 37 anos depois do desaparecimento sem explicações do voo 914, algo surpreendente acontece. Um avião aparece no aeroporto de Caracas, mais de 1.000 quilômetros de distância do destino final de 1955. Existem duas versões acerca do que aconteceu no aeroporto de Caracas. Na primeira versão, as pessoas que estavam na torre de comando disseram que o avião sequer tinha aparecido nos radares, apenas chegando para pousar após entrar em contato. Já a segunda versão diz que o avião apareceu misteriosamente nos radares e fez contato com a torre de comando pedindo autorização para pousar. Embora exista essa divergência, não há tanta importância na história. O fato é que o piloto do avião 914 se identificou, dizendo que estava a caminho de Miami com 4 tripulantes e 57 passageiros. Exatamente as mesmas informações do avião desaparecido. Em ambas as versões da história, é relatado que o piloto pede autorização para o pouso do voo 914 que partiu da cidade de Nova York no dia 2 de julho de 1955. Como o caso teve repercussão internacional, as pessoas que estavam na torre de comando se deram conta que o piloto estava se referindo exatamente ao avião que tinha desaparecido 37 anos atrás. Então, Juan de la Corte, que era o responsável pelo comando do tráfego aéreo no dia, tomou a decisão de avisar o piloto de que o avião havia desaparecido há muito tempo atrás e que ninguém tinha notícias sobre ele. Nesse momento, o piloto ficou em choque, pois para ele não havia acontecido nada de anormal durante todo o percurso. Então, pouco tempo depois, Juan ouviu gritos vindos do avião, pois o pânico havia se instalado. O avião que estava pousando na pista do aeroporto de Caracas acabou fazendo uma manobra para decolar de novo, gritando que não iria pousar. E dessa maneira, não foi possível que os agentes de lá revistassem ou vissem os passageiros. Como a aeronave decolou sem autorização, alguns aviões da Força Aérea de Venezuela saíram atrás para tentar localizá-la, mas isso não foi possível, pois o voo 914 não aparecia em nenhum radar novamente.
Poucas horas depois do ocorrido em Caracas, o avião pousou no aeroporto de Miami, dizendo que as mesmas informações que haviam sido dadas anteriormente, mas dessa vez com um desfecho diferente, pois todos os passageiros e tripulantes desceram do voo. Surpreendentemente, todos que estavam dentro desse avião não tinham envelhecido e estavam da mesma maneira que 37 anos atrás, assim se tornando um grande mistério para todo o mundo. Logo após o pouso, todas as pessoas que ficaram desaparecidas passaram por interrogatórios de várias e várias horas, pois haviam várias perguntas a serem esclarecidas, como: por onde essa aeronave andou nos últimos 37 anos? Como ela chegou no aeroporto internacional de Miami? Quais foram as condições enfrentadas? Todas essas perguntas foram feitas para que as autoridades conseguissem entender o que tinha acontecido, porque por mais perguntas que fizessem, mais questionamentos surgiam. Essa história mexeu com muitas pessoas, pois ela foi amplamente divulgada em vários veículos de informação, assim criando várias teorias, como a de viagem do tempo e do buraco de minhoca, até que começaram a duvidar de sua veracidade. Então foram pesquisar mais a fundo sobre como ela surgiu. Então, quando foram pesquisar mais a fundo sobre onde essa história surgiu, descobriram que a circulação começou em um tabloide regional chamado Weekly World News. Ao realizar a análise de todos os dados referentes a esse tabloide, foi possível observar que ele era especializado em publicar histórias fictícias, notícias satíricas e teorias da conspiração. Até mesmo essa história que envolve o voo 914 havia sido publicada de 3 maneiras distintas, em 3 edições diferentes, e em cada uma delas havia lacunas e informações que não batiam. Por exemplo, a foto do avião aparece diferente em 2 versões. Dessa maneira, a história acabou se tornando uma lenda urbana muito difundida. Embora cada vez mais se tenha certeza de que se trata de uma fake news, muitas pessoas acreditam que ela é verídica, pois existem relatos de que o piloto deixou cair um calendário de 55 na pista do avião. Em todo caso, essa história serviu como uma das inspirações para uma série de televisão muito conhecida chamada Manifest, em que o voo desaparece misteriosamente por anos e quando ele pousa no aeroporto, toda a tripulação está exatamente do mesmo jeito, sem saber que haviam ficado desaparecidos por tantos anos.